É um prazer nosso da Pública recebê-lo, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. E nós queremos conversar um pouquinho sobre aquela questão da privatização, terceirização e serviço público. No dia do funcionário público do ano passado, nós estávamos em Brasília, numa manifestação, num ato do funcionalismo público na Câmara Federal, e um deputado, não me lembro o nome dele, mas um deputado do MDB, fez um discurso dizendo por que não um serviço público terceirizado. Claro, nós retrucamos em seguida nesse absurdo. Serviço público não é terceirizado, é um serviço público que o cidadão já pagou por ele através dos impostos, ele é gratuito, ele não busca lucros, ele busca o atendimento do cidadão, como está na Constituição, especialmente no artigo 6º. Mas o governo ainda pensa em privatização, pensa em terceirização. Deputado, queríamos ouvi-lo sobre a importância do serviço público e essa história de terceirização e de privatização. Seu José, primeiro, obrigado à Pública por esse convite, pela oportunidade da gente estar fazendo a conversa. A minha saudação a todos e todas que estão acompanhando o diálogo nesse momento. A gente está no meio da aplicação de um projeto ultraliberal de desmonte do Estado brasileiro no conjunto das suas garantias sociais. E não dá para a gente tapar o sol com a peneira. A política que está sendo implementada pelo governo de Jair Bolsonaro se sustenta também nessa agenda. Na avaliação do nosso mandato, são 3 estruturas prioritárias que dão sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Como eu já disse, a agenda ultraliberal de desmonte, uma agenda, inclusive, de caráter submisso, que não leva em conta os interesses brasileiros, mas interesses de grandes corporações e até de outros estados nacionais. A gente está no meio de uma disputa internacional brutal, prioritariamente entre ainda a maior potência do mundo, mas já com características de uma evolução decadente, que é os Estados Unidos, e uma potência ascendente, que é a China. Por tudo que é a representação do Brasil para a América Latina, nessa tentativa de ampliação dos mercados, da influência política, por tudo que a gente tem, né? A gente aqui, 15ª reserva de petróleo, do lado da maior reserva de petróleo do planeta, que é a da Venezuela, o que a gente tem nas nossas reservas de água, como o aquífero Guarani, no que a gente tem como um sistema ainda elétrico, onde 30% da energia elétrica brasileira é produzida pela Eletrobras, com uma interação muito forte também no processo de transmissão. Então, a gente tem no Brasil um espaço, sem dúvida nenhuma, de interesse internacional, e se volta para cá a aplicação dessa agenda. No meio disso, a supremacia, a primazia dos mercados em detrimento do interesse público. A gente imaginava que, com o início da pandemia, iria acontecer um adiamento da aplicação da agenda ultraliberal. Você ligava o jornal da Globo, logo no início da pandemia, e o Sardenberg fazia uma defesa de ampliação do investimento público, defesa do Sistema Único de Saúde, e a gente imaginou que essa postura iria se refletir, pelo menos, num keynesianismo até o final do ano. Mas não é o que a gente já está vivendo, né? Eles começaram uma virada de chave, dizendo que a dívida ia se acumular, que ia ter uma forte ampliação, e que, a partir dessa ampliação da dívida, tinha que se ampliar a privatização, a terceirização, o ataque aos servidores públicos. E agora eles deram mais uma virada nessa chave, que já é a aplicação imediata da agenda ultraliberal no atual momento. É o que a gente está vivendo agora. No meio disso, a gente teve ontem a votação da privatização da água e do saneamento no Brasil como um todo, com forte repercussão negativa para aqueles parlamentares que votaram favoravelmente.
mas uma repercussão negativa um pouco atrasada. Se ela tivesse sido anterior, provavelmente ela poderia ter sido pelo menos minimizada, o que de fato não aconteceu, com declarações como a do presidente da Câmara e do ministro da Economia ameaçando a diminuição de 20% dos rendimentos dos funcionários públicos brasileiros. E para deixar evidente, aqui não tem uma discussão de natureza corporativa, eu não tenho um problema de discutir diminuição de 20% de rendimento de deputado federal, de senador, de quem está na cúpula dos poderes. Não é isso, tá certo? Problema algum, mas parte de dois equívocos. O primeiro equívoco é: você fortalece a lógica de que para fazer despesa nesse momento você tem que cortar de algum lugar, quando o mundo inteiro está discutindo a ampliação da base monetária, certo? Porque, inclusive, não existe risco evidente de inflação por conta dos efeitos da pandemia e da crise que a gente está vivenciando. Então, a gente não pode fortalecer esse discurso sem fazer esse contraponto, na minha avaliação. Em segundo lugar, porque em nome de fazer um ataque ao que seria a cúpula dos poderes, que teria, por um aspecto simbólico até, a nossa posição favorável, mas o que eles querem, de fato, é atacar o conjunto do funcionalismo público brasileiro para ampliar o poder do mercado, enfraquecendo o que é a representação do serviço público nacional e dos limites, inclusive, que o serviço público coloca nas ações do mercado ou num processo de competição que eles querem fazer mesmo. Diminui o que é a garantia social no serviço público para ampliar os lucros do setor privado no oferecimento desses serviços, né? Então, exatamente por isso que a gente considera que tem que fazer um contraponto que não pode ter medo, que não pode se esconder, que demonstre o que está em jogo. E aí o papel da pública tem sido fundamental, né? Na disseminação de informações verdadeiras, com a possibilidade de articular, com a possibilidade de exercer pressão sobre os demais parlamentares, com um embasamento teórico, né, muito consolidado, porque isso é importante. Não adianta só a gente dizer que defende o serviço público sem fazer a comparação com o que acontece em outros países, e vocês têm tido um papel fundamental em poder estar disponibilizando isso para a gente, qualificando esse debate, mas ao mesmo tempo acumulando força, né, porque é fundamental que a gente tenha a possibilidade de fazê-lo. No meio dessa história, entre essas estruturas que dão sustentação ao governo Bolsonaro, uma delas que eu já citei aqui, que é a agenda ultraliberal de desmonte, mas eu não posso deixar de falar de uma segunda estrutura. Na nossa avaliação são 3, mas eu queria falar de uma outra, que é a agenda de ampliação do Estado penal policial punitivo, que normalmente caminha coladinha, juntinha, com a agenda ultraliberal de desmonte. Uma depende da outra. E falo isso porque hoje, por exemplo, a gente acorda depois de muito tempo com a Operação Lava Jato não aparecendo ou não tendo uma atuação que pudesse ser reverberada, quando, coincidentemente, entre aspas, quando eles botam o pé no acelerador para a aplicação da agenda ultraliberal mais uma vez, a gente acorda com uma operação em relação à eletronuclear, como se essa operação tivesse uma relação direta com a necessidade de apurar malfeite. Olha, quem desvia recurso público tem que ser responsabilizado por isso. Existe convergência entre nós em relação a isso, não há dúvida sobre isso. Agora, você não pode utilizar uma operação como um instrumento de aplicação de uma política econômica, nesse caso da política econômica ultraliberal, com a desmoralização do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, das estatais brasileiras. E eu acho que a gente não pode também fugir desse debate, eu quero contribuir com isso. Inclusive, já me manifestei publicamente sobre o assunto. Diferenciar o que é responsabilização individual do que é política de desmonte do serviço público brasileiro para atender aos interesses de mercado e a interesses que não são os interesses de um desenvolvimento próprio do nosso país. Fazendo essas reflexões com vocês, né, e já entrando e abordando alguns itens de pauta, dizer que esse entendimento, por exemplo, que motivou o nosso voto contrário ao PLP, que disponibilizava recursos para os estados e municípios brasileiros, porque disponibilizar recursos para os estados e municípios brasileiros é fundamental, ninguém tem dúvida disso. Mas o que vem acoplado com isso é uma chantagem de natureza institucional, chantagem essa que fala em congelamento
para funcionários públicos municipais, estaduais e federais, como se, mais uma vez, o problema estivesse no serviço público brasileiro, quando a solução para as mazelas que a gente está enfrentando são exatamente aquelas que podem vir do Serviço Público Nacional. E mesmo para quem não concorda, e por aí eu termino, por isso que a gente está cobrando que o senhor Davi Alcolumbre coloque o veto para que a gente possa derrubá-lo na Câmara dos Deputados, né? Fazer essa pressão pela derrubada do veto, já que foi uma matéria aprovada no espaço congressual. Mas eu quero terminar com a seguinte reflexão para depois me abrir aí para as perguntas, para os questionamentos. Mesmo quem não concorda com o argumento de ampliação da base monetária, imprimir dinheiro para que a gente possa fazer o enfrentamento da crise, vamos falar então em prioridade. Eles querem desmontar o serviço público. Eles querem, ao mesmo tempo, dizer que não tem dinheiro e que não tem recurso para pagar os R$600 para as famílias brasileiras, que os R$600 são a representação, nesse momento, de colocação de comida na mesa. Mas liberam um pacotão de R$1,2 trilhão para o sistema financeiro brasileiro, para os bancos, em nome de uma pseudo-liquidez. Quando eu digo pseudo-liquidez, é porque se tiver algum liberal de plantão, vai dizer aqui para mim, Luiz, que já te agradeço a articulação que você fez também para a minha participação nesse encontro da Pública, vai dizer que não é isso, você não está entendendo. Essa liquidez, parte dela é dos compulsórios, que é recurso que já fica disponibilizado no banco para enfrentamento de crise. Uma parte mas uma outra parte não é. Uma parte desse recurso, inclusive, vem da compra autorizada pela PEC 10 no mercado secundário de títulos dos banqueiros, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então, como é que você faz a defesa de que não tem dinheiro, mas com muita agilidade você consegue apresentar um pacotão de R$1,2 trilhão para os banqueiros? O próximo item da pauta da Câmara dos Deputados é exatamente a medida provisória 930, que libera 670 bilhões de reais para o sistema financeiro em formato de empréstimo. Essa discussão não pode deixar de ser feita, porque na nossa avaliação ela está casada. Eu termino dizendo, contem com o nosso humilde mandato parlamentar para fazer a defesa do interesse público brasileiro. Não existe interesse público preservado sem a defesa do serviço público, não existe defesa do serviço público sem a defesa do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, e o nosso mandato se coloca à disposição para fazer essa disputa também, já parabenizando de maneira efusiva o trabalho que a Pública tem feito de articulação, que eu acho que é fundamental para essa necessária defesa do interesse público nacional. Agradecemos, e a Pública está ao seu dispor também, viu, deputado? Silvia. Oi, Glauber. Primeiramente, dizer que acompanho o seu mandato de perto e parabenizar o PSOL pela sua pequena, grande equipe. Principalmente as mulheres desse mandato, elas são fantásticas. E eu sou fã de carteirinha da sua líder, minha amiga Fernanda. Bom, mas como você falou na questão nuclear, vai aí mais uma informação. O Paulo Ramos, deputado federal pelo PDT, ele entrou com uma ação tentando impedir a privatização da Nuclep, né, que são as empresas nucleares. Pois, pasmem, o que fez esse governo? O BNDES contratou a Consul, que é uma empresa de consultoria, para dar andamento à privatização da Nuclep, e essa contratação foi no valor de R$6 milhões, quando isso está sobrestado, porque o Supremo não se manifestou ainda. Calcule em que nível estamos. Que falta de respeito às instituições, aos poderes, ao chefe das instituições, ao país, ao patrimônio, ao cidadão. Eu, sinceramente, nunca imaginei que fosse vivenciar isso na minha vida. Se fosse qualquer outro presidente, até o próprio Fernando Henrique, que tivesse feito um negócio desse, Jesus amado, as panelas estavam sem fundo a uma altura dessa, de tanta batida. E veja, como você falou na questão nuclear, uma questão crucial, porque ninguém pode colocar
a questão nuclear de um país na mão de uma empresa privada. E é isso que eles estão fazendo, a revelia de uma ação judicial que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que não foi avaliada ainda. Então, essa privatização está sob júdice, e ainda assim o governo ignorou isso e contratou a Consul, via BNDES, para dar andamento à privatização por 6 milhões de reais. Quantas máscaras e kits do coronavírus não daria esses 6 milhões de reais? Obrigada. Primeiro, obrigado aí pelos elogios à bancada, Silvia. Vou transmitir a Fernanda também os elogios a ela. E você traz informações importantes, né? Porque a gente sempre fica na dúvida sobre qual é o momento de tocar ações judiciais que possam garantir o interesse público, até porque aqui entre amigos que fazem a defesa de uma pauta tão relevante, a gente sabe que boa parte do judiciário brasileiro, sem generalizar, acaba que na agenda ultraliberal respalda a aplicação da agenda. Acho que isso não pode ser uma desculpa para que, quando a gente considerar que é a necessidade, deixe de fazê-lo, deixe de entrar com ações e nem apoiar taticamente ações ou operações judiciais que possam, num momento específico, defender o interesse público, mas sem a ilusão de que a gente vai conseguir fazer a reversão do cenário que a gente está a partir da terceirização ao judiciário, apesar de que muitas vezes é relevante, como foi feito aqui pela ação do Paulo Ramos. Mas aí vocês podem me perguntar, Glauber, então o que você está defendendo, né? Eu estou defendendo de uma maneira muito objetiva que a gente utilize o principal ativo, entre aspas, que nós temos, que é o apoio popular a essa causa específica. Quando você tem uma pesquisa como o Datafolha que pergunta, você é a favor da privatização? Surpreende, porque de cada 10 brasileiros, 7 dizem sou contra, né? E há uma percepção da maioria da população brasileira que o processo de sucateamento do serviço público ou de ataque é um prejuízo para ele, né? Então, assim, conseguir ter maioria social em defesa da nossa agenda, eu acho que é fundamental para que a gente tenha, objetivamente, a possibilidade de travar o avançar desse programa de desmonte. Obrigado, Silvia, aqui pela tua pergunta e, ao mesmo tempo, pela sua saudação aí ao trabalho que a bancada vem fazendo. Adriano. Bom dia, deputado. Parabéns pelo trabalho. Você está aqui no representante de diversas entidades do serviço público e a gente fala de forma muito frequente que a gente está sempre na resistência e, de uma certa maneira, nunca adiante das questões. Nós temos aqui servidores do Tribunal de Contas, da Fazenda, do Meio Ambiente, do Judiciário. O que está faltando para acender, né, esse pavio, já que parte da minha pergunta seria em relação justamente à questão do Poder Judiciário. Acho que todos aqui devem ter ações, o Judiciário é refratário a muitas das demandas que são feitas, apesar de esporadicamente ter uma decisão favorável. O projeto em curso é de desmonte mesmo dos serviços públicos, de diversas formas, esvaziamento, né, e restrição de recursos. A melhor forma de matar o serviço é contingenciá-lo até que ele não consiga mais executar aquela ação. A grande questão que eu colocaria é o seguinte: o que está faltando para acender esse pavio? Das entidades, talvez, se manifestar de forma mais veemente. Eu sei que tem a pandemia, mas acho que ainda falta uma agenda, porque esse pavio, né, você mesmo relatou aí, 70% da população é contrária à privatização. Mas as coisas vão passando. E como nós representamos categorias que são chaves no âmbito do Estado, da Fazenda, Tribunal de Contas, controladorias, o que está falando, mesmo do próprio Poder Legislativo, do Judiciário, o que está faltando para acender esse pavio? Porque
Teoricamente, em outros momentos, nós estaríamos na rua fazendo movimentações, mas o fato de não estarmos na rua não quer dizer que nós não podemos fazer uma convocação de paralisação do serviço público, por exemplo. O senhor acha que isso é viável? Isso daria força para as lutas no Congresso? Como que você vê esse contexto? E de que forma que nós podemos ajudar? Nós estamos aqui em Minas Gerais com a reforma previdenciária e a reforma administrativa, que tira, inclusive, a liberação remunerada das lideranças sindicais, além de outras, congelamento de direitos, tira vantagem pessoal, é um absurdo. Em plena pandemia, por isso já ter sido congelado até 31 de dezembro, ou seja, uma traição administrativa, um absurdo que está acontecendo em Minas. Mas, ao mesmo tempo, votação da reforma aqui na Assembleia Legislativa, de mais de 300 mil servidores, você tem apenas 1.290 votando nos sites. Ou seja, tem um distanciamento muito grande entre o chamamento que nós estamos fazendo e a adesão, no caso dos principais atingidos, que são os serviços públicos, que estão na reta aí, mas também do conjunto da sociedade que não consegue nos enxergar como necessários. É isso, essa reflexão aí. O que está faltando para acender esse pavio? Então, Sônia, em seguida, Mauri. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Glauber. É um prazer falar com você. Eu queria falar primeiro fazer uma pergunta. O projeto da privatização da água, que é do Tasso Gereissati, não é isso? Isso. Ele passou no Senado. Na minha avaliação, ele devia passar pela Câmara, ou já passou? Já passou e foi aprovado? Já. Passa na surdina, né? Com relação a essa questão da emissão de moedas, né, que você falou passando, eu peguei um pouco no ar, mas eu acho que assim, a emissão de moedas hoje, na minha avaliação, vai ser emitir moeda para jogar no bolso do banqueiro, porque a política adotada é para favorecer banqueiro e grandes corporações. Então, eu acho que nessa disputa de narrativa, nós temos que saltar para uma disputa de força mesmo. E aí nós temos que fazer a nossa agenda, que eu estou achando que, assim, eu sinto que nós, da esquerda, estamos perdidos. A gente não faz uma agenda. Eles têm uma agenda e nós não temos uma. E eu acho que a nossa agenda é a distribuição da riqueza que está sendo acumulada na mão da minoria, de 1%. Né? Então, e aí nisso a gente toca no assunto da lei de taxar fortunas, de repatriação do dinheiro que vai para o exterior, sem pagar um centavo, aqui a evasão de divisas, que está em paraísos fiscais. É a questão do que você falou dos títulos podres, parar com isso, comprar título podre para dar mais dinheiro para banqueiro, quer dizer, isso é uma outra coisa. As operações compromissadas, que tiram dinheiro do mercado, elas reduzem a liquidez do mercado. Então, nós vamos fazer liquidez para eles fazerem com operação para o Banco Central, com essa política ultraneoliberal, recolher dinheiro novamente. Quer dizer, então, eu não sei se é uma saída do ponto de vista do embate, né, de ideias, do embate de forças. Então, eu acho que a esquerda deveria ter realmente uma agenda. Eu estou achando assim, a esquerda muito perdida, muito pautada pela reação aos projetos da direita, né, da direita ultraneoliberal, né? Com relação a essa questão das instituições, a minha avaliação é que as instituições estão destroçadas, estão desmoralizadas. Por quê? Porque elas apoiaram o golpe de 2016. A maior parte das instituições apoiou, né? Nós temos hoje em dia o TCU, que pediu há um tempo atrás, aí pediu desculpas para Dilma, porque pegou o caso lá das pedaladas e transformou num crime, né? Coisa que pedalada todo governador faz, entendeu? Então, eu acho muito complicado achar que hoje as instituições têm condição de apoiar algum projeto da esquerda. Vai ser o contrário, a esquerda vai ter que pautar as instituições. As instituições estão destroçadas em razão da postura que assumiram em 2016, ao lado da mídia e ao lado dos grandes interesses nacionais e internacionais.
Amauri. Bom dia, Góes, bom dia, deputado Glauber. Primeiro eu quero registrar que eu estou aqui em Porto Alegre, sou o presidente da FENASTC e particular amigo da Fernanda Melchiona, a quem tenho grande admiração pelo trabalho que ela realiza. Deputado, eu penso que a tarefa imediata de todos os brasileiros que se colocam na esquerda ou pensam desta maneira é a derrubada do Bolsonaro, do Mourão e a mudança da política econômica. Tenho defendido que são três tarefas essenciais para a gente conquistar isso. Primeiro é botar o povo na rua, obedecer aí os cuidados com a pandemia e a não contaminação, mas vamos ter que botar o povo na rua em algum momento. O segundo é produzir um projeto de desenvolvimento para o país. E o terceiro é darmos solidariedade ao povo americano para que derrube o Trump, para que derrote o Trump eleitoralmente em outubro, o que vai isolar definitivamente Bolsonaro e seu grupo no cenário internacional. Agora quero dialogar sobre o que significa esta política de desenvolvimento. E aí, o senhor defendeu, e corretamente, eu também tenho defendido, que nós, nesse momento, temos que fazer uma emissão de moeda, mas uma grande emissão de moeda. Né? Eu tenho dito, inclusive, que tem que zerar os títulos, os juros da dívida pública brasileira. O Tesouro Nacional precisa emitir trilhões de reais em títulos públicos e o Banco Central tem que ser autorizado a comprar diretamente ao custo zero. A questão é, onde vamos alocar isso? Então, por exemplo, ontem se votou no Congresso Nacional a privatização da água. Agora, é fato objetivo que não é aceitável que a água continue sendo gerida, ou aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma empresa pública e ela não consegue entregar água para as pessoas e ela não consegue coletar o esgoto e tratar o esgoto. Ora, é inaceitável que a gente continue fazendo isso. Bom, o projeto, a ideia não é privatizar, mas nós precisamos traduzir, é isso que eu gostaria de ouvi-lo, quanto nós podemos fazer com a emissão de moeda, exatamente para o que nós vamos fazer. Nós precisamos comunicar à população que nós estamos pensando em produzir moeda, em emitir moeda nesse momento e botar ela como investimento público para resolver o problema de coisas básicas como habitação, como saneamento, como cuidados em saúde, como uma revolução na área da educação. É disso que se trata. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Então, de alguma maneira, o Guedes e os canalhas que querem emitir moeda e farão emissão de moeda, ou já estão fazendo na prática, já estão fazendo emissão, vão entregar para o sistema financeiro que vai empossar, segundo as palavras do próprio Guedes, e não vai fazer chegar a nível de desenvolvimento nenhum. Então, o sentido mais profundo, que eu penso que é da esquerda, e a Sônia já vinha dialogando com isso na questão anterior, é onde é que está o projeto de revolução da vida brasileira que nos autorize a defender a emissão de moeda para resolver de vez essa visão de subdesenvolvimento e subordinação aos interesses centrais das economias mais desenvolvidas. Era isso. Obrigado, Góes. Então, o que está faltando para acender o pavio, né? Foi a pergunta do Adriano. Adriano, primeiro eu queria fazer uma reflexão que a gente está num lugar melhor hoje do que estava há 3 semanas atrás. Por que eu estou dizendo isso? Lembremos que há 3 semanas a gente estava com o Heleno escrevendo um documento esse que era uma ameaça explícita de golpe militar se tivessem acesso ao telefone de Jair Bolsonaro. Como uma sequência na escalada, a gente tinha o filho do presidente da República, que é deputado federal, dizendo que a ruptura aconteceria. Só não se sabia quando ela aconteceria. Depois você tinha o próprio Bolsonaro dizendo que tinha acabado, que não aceitaria mais as ações que estavam sendo tocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo fim de semana, você tem uma articulação que aconteceu em mais de 20 capitais brasileiras de mobilização antifascista e de mobilização antirracista.
Eu acho que a gente não pode minimizar o efeito que essas mobilizações tiveram no recuo bolsonarista. Pelo efeito simbólico que teve, porque sejamos aqui evidentes, Bolsonaro trabalhava com uma ampliação de presença de militância fascista na rua, tendo para si o monopólio da violência e da ameaça de violência. E foi uma moçada para a rua, principalmente na primeira manifestação, e disse: olha, não pense que vai ser desse jeito. Se você vier daí, você vai ter resposta de carro. E os militares, principalmente aqueles que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, eles têm muito medo das mobilizações internacionais e do efeito que elas podem ter no território brasileiro. Não é a primeira vez que eles demonstram publicamente essa preocupação. Com as mobilizações que foram realizadas no Chile, eles já demonstraram publicamente essa preocupação. Com o que aconteceu no Equador, onde o Lenin Moreno estava dormindo tranquilamente num dia e no dia seguinte teve que sair corrido para Guayaquil, os militares também expuseram a preocupação de que aquele movimento tivesse repercussão no Brasil. E com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, em países da Europa, essa preocupação se amplia. Acho que a gente tem que estar preparado, inclusive, para o pós-pandemia, para absorver a presença daqueles que estão num tipo de luta que é diferente da mobilização que os setores organizados estão acostumados a fazer. Estou falando aqui humildemente como quem estava nas duas manifestações, na Avenida Paulista e depois no Largo da Batata. Tinha uma moçada lá que não era organizada, tinha gente organizada, mas não era necessariamente a maioria, mas tinha uma moçada não organizada, que pelo símbolo do futebol e pela representação do que é o governo de Jair Bolsonaro na vida real deles, eles gritavam democracia, dizendo algo que pode ser muito diferente do que quem quer simplesmente, o que é também fundamental, o não fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. O grito de democracia da moçada queria dizer também, na minha avaliação, né, pelo que eu vi, das contradições que estavam ali colocadas e daquilo que estava sendo dito de uma maneira muito visceral. Comida na mesa, não queremos morrer, queremos sobreviver. E colocando nas costas e no colo de Bolsonaro a responsabilidade pelas mazelas que estão sendo sofridas por eles. Dito isso, Adriano, eu não tenho como te dizer qual vai ser o estopim ou o ponto de acendimento final do pavio, até porque eu acho que a gente tem que se preparar para uma disputa que não necessariamente se dará por nocaute, que tem que se dar por ponte, por acúmulo de forças, com ampliação da nossa força, com diminuição de pontos do lado de lá, mas eu considero que a colocação prioritária das minhas energias tem que estar voltada para aquilo que eu vi na Avenida Paulista, que é um sentimento popular de indignação com a política de morte que está sendo tocada por Bolsonaro. Resumindo o que eu quero dizer com isso, se eu tiver que colocar as minhas energias prioritárias em convencer a Suzana Vieira a não ser lavajatista, ou convencer, ou trabalhar junto com a moçada da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, das camadas populares, que já votaram e defenderam um projeto de esquerda e que deixaram de defender nas últimas eleições ou deixaram de votar num projeto de esquerda em nome do que era uma aparência bolsonarista antissistêmica, eu acho que as energias prioritárias têm que ser colocadas exatamente naqueles e naquelas que estão sofrendo as consequências imediatas da política de morte e a política econômica ultraliberal que está sendo tocada por Bolsonaro. Daí, eu acho que pode vir, junto com o setor público, organizações, frentes que estão sendo articuladas, uma ação efetiva de desmonte da estruturação bolsonarista. Sônia, privatização da água passou pela Câmara, a gente conseguiu derrotar duas medidas provisórias, né? Foram do Temer, foram derrotadas e que tinham o mesmo teor, que era a privatização da água. A luta nesse tema também na Câmara foi grande, né? Mas eles conseguiram aprovar e foi para o Senado Federal. Se imaginava num primeiro momento que não seria colocado em votação no período de pandemia.
Mas, assim, a disfarçatez é algo difícil, inclusive, de apalpar. Porque, assim, conseguiram gerar uma narrativa corroborada por boa parte dos veículos de comunicação que votar a privatização da água era sinônimo de dar atendimento ou acolhimento ao combate ao coronavírus. Desculpa, isso é algo que precisa ser por nós repudiado assim com toda a veemência, quando toda a experiência internacional demonstra o contrário, inclusive dos países centrais do capitalismo, né? Você teve, por exemplo, o estudo que foi feito pela instituição organização holandesa demonstrando 900 reestatizações no mundo simplesmente porque as pessoas não tiveram condições de pagar e, não tendo condições de pagar, os investimentos não foram realizados como prometido no momento de uma privatização. E aqui eles utilizam o argumento contrário para justificar a aprovação de uma matéria como essa. Então, assim, pelo menos a repercussão posterior à aprovação acabou, mesmo com todo o bloqueio exercido pela mídia corporativa, acabou sendo grande. E eu acho que isso é um fator positivo para as próximas matérias que eles vão tentar colocar também em votação, né? Então, a pergunta da Sônia, ela tem muito casamento com o questionamento que foi feito aqui pelo Amaury, né? Ou seja, emitir moeda, ampliar a base monetária para fazer o quê? Completo acordo. Qual é o nosso programa? Ao mesmo tempo, dá para terceirizar o enfrentamento ao que é esse programa ultraliberal às instituições brasileiras? Na minha avaliação, não dá para terceirizar. Por isso, a minha resposta para o Adriano. Mas dá para fazer um apoio tático, onde tem disputa do lado de lá? Acho que temos que fazer. Vou dar um exemplo. Eu não coloco as minhas ilusões, com todo respeito aos companheiros e companheiras do judiciário que estão aqui, né? E falo isso respeitosamente, mas acho que a gente tem que fazer uma discussão franca. Eu não coloco as minhas ilusões no que seja a representação de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para resolver os problemas que a gente tem pela frente. Mas eu acho que tem que dar um apoio tático ao desmantelamento, mesmo sendo uma disputa dentro do próprio campo da direita que está sendo feita, na articulação das fake news e da milícia digital bolsonarista, sim, tem que dar um apoio tático a isso. Sem muita emoção, sem ilusões, mas como um apoio tático necessário nesse momento que a gente está vivendo. Agora, o que fazer? Qual é o programa que a gente defende para fazer o enfrentamento a isso, né? Emitir moeda e ampliar a base monetária para qual política, né? Eu acho que, como toda boa pergunta, as perguntas de vocês já vêm com a resposta. Talvez um pouco diferente da que eu dei ontem, né? Mas eu acho que com um objetivo semelhante. Ontem eu perguntei lá naquele programa do Panujo, me perguntaram, tá certo, vocês estão criticando o programa ultraliberal, mas que programa que você defende? E a resposta que eu dei foi, olha, em primeiro lugar, eu sou um militante socialista, então o meu programa máximo é o socialismo. Mas se você estiver perguntando também o que fazer do ponto de vista imediato em relação às políticas que estão sendo adotadas por Bolsonaro e que já dá para a gente colocar no lugar, eu tenho propostas objetivas para te apresentar. Entre elas, a gente está no meio de uma discussão da renda emergencial, que é de R$600, mas que Bolsonaro, no início, queria que não fosse nada. Lembremos da medida provisória 927, que era a interrupção do contrato de trabalho, interrupção essa que poderia ser sem pagamento de absolutamente nada. Depois ele recua, manda uma proposta de auxílio emergencial de R$200, a gente apresenta uma proposta de, no mínimo, um salário mínimo, fica em 600, a emenda da bancada do PSOL vence e mulheres chefes de família podem chegar a 1.200. Tem uma batalha imediata e que tem relação com a ampliação da emissão de moeda, que é o quê? Garantir o pagamento, no mínimo, do que já existe do auxílio emergencial até o final do ano, e além dessa garantia do pagamento até o final do ano, a inclusão daqueles que já têm o direito e que foram vetados por Jair Bolsonaro. Então, a defesa também da derrubada do veto. Essa é uma defesa imediata.
Mas se quisermos avançar um pouco mais, para além do final do ano, tem outra proposta também bem objetiva e que atende à defesa dos interesses brasileiros e que nós apresentamos para que uma discussão fosse feita, que é a proposta do projeto que ficou conhecido como Projeto do Pleno Emprego ou o Estado como empregador de última instância. Que proposta é essa e que não é muito original? Já tem sido discutida por assessores e parte da equipe econômica do Bernie Sanders nos Estados Unidos. Tem um programa da Zona Rural Indiana que trata do mesmo tema, mas eu apresentei especificamente como um projeto de lei no Brasil, que é fazer com que o emprego não seja um favor do mercado, mas uma garantia que tenha que ser realizada pelo Estado. De que jeito? Com uma política de emprego e renda, onde você pega 2% do PIB, se comparado ao que eram os 13, 14 milhões de desempregados pré-pandemia, com contratação direta nas mais variadas regiões brasileiras, pegando o que já existe de instrumentos por parte do próprio IBGE, do que é o número de desempregados por município, e fazendo com que esses recursos sejam disponibilizados e colocados na veia da economia. Diferente do que disse a turma do MBL, mas então você tem que ganhar o Prêmio Nobel de Economia, porque você está resolvendo todos os problemas com uma agilidade fora da série e garantindo emprego público para todo mundo. Não é isso que nós estamos propondo, não é garantir emprego público para todo mundo. É simplesmente dizer que o Estado pode e deve ter programas de renda universal. Nós defendemos, nesse momento, que esse programa de renda universal seja conectado ao emprego. Emprego esse que, no pré-pandemia, seria 2% do PIB nacional, alguns bilhões de reais, que não se compara ao pacotão de 1,2 trilhão de reais para garantir liquidez ao sistema financeiro. Eu considero que essa é uma política que pode ser adotada, inclusive, para a garantia de renda daqueles que têm os menores rendimentos no Brasil, que estão sofrendo os efeitos mais imediatos da crise. E só, Mauri, rapidamente, para fazer a conexão disso com o que você falou sobre água, né? Sobre a privatização da água. Eu também acho que é inconcebível que a gente tenha ainda um número significativo de brasileiros sem acesso à água potável e sem acesso a tratamento de esgoto, como você. Mas eu também tenho a mesma convicção que você, e no decorrer da sua observação deu para compreender e entender isso, de que não é a terceirização ao setor privado que vai resolver esse problema, vai agravá-lo. E não existe nenhuma proibição no projeto que foi aprovado ontem no Senado Federal de que as empresas que vão assumir o setor, de que elas não vão ter acesso a financiamento público para a realização dos investimentos. Então, se tem acesso a recurso público para a realização dos investimentos, o porquê não ter um programa nacional de investimentos, inclusive com as empresas públicas e estatais, com acesso a esse crédito, para que os investimentos possam ser realizados? Isso pode ser perfeitamente feito, mas é a utilização da crise para o processo de privatização. É exatamente o que eu considero que a gente não pode aceitar. E com um componente a mais, do jeito que foi votado o projeto no Senado Federal, além de tudo, você pode ter a presença de estatais de outros países realizando o serviço, como já acontece no setor de energia. No Brasil, por exemplo, né? A Enel italiana, que já está presente no Brasil. Agora, uma coisa é estar presente no Brasil, que a gente pode ter críticas a isso. Outra coisa é você entregar o controle de sistemas para corporações internacionais ou para o setor privado ou até para estatais de outros países. É isso que a gente acha que a gente não pode aceitar. Então, o que coloca no lugar? Um grande programa nacional de investimento, de fortalecimento do serviço público, do interesse público. Acho que o projeto apresentado de garantia de emprego, o Estado como empregador de última instância, pode ser um dos componentes dessa articulação a ser apresentada como alternativa para a esquerda brasileira, pela esquerda brasileira. Antes de entrar a última pergunta do Bruno, eu queria também fazer a colocação de que a pública, junto com as outras centrais,
junto com os movimentos sociais, junto com vários partidos políticos, nós estamos lançando o Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida, que vai para as mídias a partir do dia 29. Claro que está aí também fora Bolsonaro. Bruno. Bom, deputado, em primeiro lugar, queria agradecer a presença, o espírito combativo e a possibilidade de estar aqui nessa discussão, nesse debate. E aí, fui muito feliz ter aguardado, ter esperado sua fala, porque o que eu vou falar agora se relaciona muito com o que acabou de ser dito. Saiu hoje uma pesquisa do Data Poder 360, da Poder 360, sobre avaliação do governo Bolsonaro. E o que você vê no quadro geral da avaliação do governo é que você tem um acréscimo daqueles que acreditam que o governo é ruim ou péssimo, puxado por uma redução dos regulares e uma manutenção do bom e ótimo. Então, você vê, no quadro geral, se não me engano, cerca de 7% 7 pontos percentuais que achavam o governo regular migrando para o péssimo e para o ruim. Mas, ao mesmo tempo que você tem no âmbito geral, essa queda de popularidade, você também tem um valor muito acima da média, muito acima do geral, de bom e ótimo do governo, dentre aqueles que recebem o auxílio emergencial, demonstrando que, de alguma forma, o governo está conseguindo capitalizar em cima desse auxílio emergencial com a popularidade dele. A gente vê que o governo Bolsonaro ele só age, ele só pensa em duas vertentes. Uma é implantar e aprofundar esse modelo liberal. A outra no próprio sobrevivência política, garantir a reeleição. Então, dado todo esse quadro que essa pesquisa e outras pesquisas anteriores desnudam, como é que o senhor enxerga ou encara esse impacto do auxílio emergencial na própria sobrevivência política do Bolsonaro? A gente vê que hoje o governo pensou em dar uma declaração, depois apagou no Twitter, uma prorrogação desse auxílio, e como evitar que o governo capitalize em cima disso, de algo que ele sempre foi contra, mas agora ele está tentando apadrinhar esse projeto, buscando esse ganho de popularidade, esse ganho de força política. Então, Bruno, eu acho que o momento para a gente fazer isso, para desidratar essa possibilidade de apoio do Bolsonaro em relação a quem recebe o auxílio é agora, é para já, né? Onde há uma contradição objetiva, que é o governo de Jair Bolsonaro, que não queria o auxílio emergencial, mesmo algumas pessoas não tendo acesso a essa informação, e colocando na conta dele a liberação do auxílio, está trabalhando agora para diminuir o auxílio. E só por um período de 2, no máximo 3 meses. A apresentação de uma alternativa a isso, que possa ser, no mínimo, a manutenção do existente, com a ampliação do auxílio até o final do ano, e com a inclusão daqueles que ainda estão na fila de espera e que não vieram a receber, eu acho que é o ponto fundamental na luta de política econômica que pode dar para a gente, nesse momento, a capacidade de diminuir o apoio a Jair Bolsonaro, que, no final das contas, sustenta a ampliação do poder fascista e das tentativas e ameaças permanentes dele de fechamento de regime. Acho que é isso, ou seja, é duro para a gente ver que pode ter uma ampliação de apoio de algo que ele não queria fazer e que foi obrigado a fazer a partir das circunstâncias, mas, apesar disso, acho que essa batalha continua e ela vai ser travada para já, porque, nesse momento, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o auxílio vai ter que ser recolocado em votação, e nessa recolocação de votação é que a nossa tese pode prevalecer e demonstrar quem objetivamente está trabalhando, está batalhando para que as pessoas possam ter comida na mesa, que é exatamente o contrário do que tem feito o governo de Jair Bolsonaro. Acho que a tua pergunta é excelente e ela vem numa lógica de manter essa discussão viva contra aquilo que eles vão tentar operar para já, que é a exclusão ou a diminuição do auxílio, né? Deputado, mais uma vez agradecemos esse tempo de você aqui com a gente, discutindo coisas importantes para o Brasil, coisas importantes para o serviço público, importantes para o cidadão brasileiro, e deixar claro que a pública está à sua disposição para o momento que quiser travar novas discussões, novas ideias, agradecendo em nome de todos os diretores da Pública, de todos os servidores públicos
do Brasil. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Mestre, eu que quero agradecer mais uma vez pela possibilidade de fazer essa conversa, de dividir aqui as nossas preocupações, angústias e, ao mesmo tempo, discutir táticas de enfrentamento ao que está colocado. Quero mais uma vez aqui fazer o que eu já fiz no início, agradecer o papel fundamental que a pública tem tido, não só na mobilização de uma pauta fundamental, importante, de defesa do serviço público, das garantias sociais, e, ao mesmo tempo, por qualificar esse debate, sempre instrumentalizando, trazendo dados fundamentais para que a gente saia da superficialidade. Então, muito obrigado mais uma vez aqui por essa oportunidade. Um abraço grande, mestre. Muito obrigado. Só tem parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado, deputado.